Olá, você, meu irmão, minha irmã. É uma alegria ter você comigo aqui mais uma vez para a gente continuar nessa catequese em busca da verdade, para conhecer a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje eu quero falar sobre um tema que é a confissão, sacramento da penitência. Porque algumas pessoas já me perguntaram: eu posso participar de uma confissão comunitária? É válida a confissão comunitária? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de ler aqui o que diz o Código de Direito Canônico a respeito da confissão. No parágrafo 987, diz assim: para obter o remédio salutar do sacramento da penitência, o fiel deve estar de tal modo disposto que, repudiando os pecados cometidos e tendo o propósito de se emendar, se converta a Deus. No cano 988, o fiel tem obrigação de confessar, quanto à espécie e ao número, todos os pecados graves de que tiver consciência após diligente exame, cometido depois do batismo e ainda não diretamente perdoados pelas chaves da Igreja, nem acusado em confissão individual. Recomenda-se também aos fiéis que confessem também os pecados veniais. No número 989 diz assim: todo fiel, depois de ter chegado à idade da descrição, é obrigado a confessar seus pecados graves pelo menos uma vez ao ano. Aqui, como diz aqui no Código de Direito Canônico, fala que nós precisamos, a partir dos 7 anos, que é a idade que todos nós passamos a ter uso da razão, que já podemos pecar, a igreja ensina que precisamos confessar, pelo menos uma vez, todos os pecados graves que cometemos e também os números. A igreja também aconselha a confessar também os pecados veniais. Então aqui já responde a pergunta que a confissão comunitária é inválida. Não tem como participar validamente do sacramento da confissão comunitária. Mas, em certos casos, a Igreja orienta que o sacerdote pode dar absolvição coletiva em certos casos graves. Que eu gostaria de ler aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1483, que diz quais os casos que o sacerdote pode dar absolvição coletiva validamente. Em casos de necessidade grave, pode recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão e absolvição gerais. Essa necessidade grave pode apresentar-se quando há um perigo iminente de morte, sem que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. Nesse caso aqui, esse perigo de morte, por exemplo, está numa viagem de avião. O avião começa a dar um problema e vai cair. Se haver um sacerdote nesse avião, ele pode dar essa absolvição coletiva validamente, porque não teria tempo dele ouvir todos os penitentes. Em outro caso, aqui também, que o catecismo diz, a necessidade grave pode também apresentar-se quando, tendo em vista o número dos penitentes, não havendo confessor suficiente para ouvir devidamente as confissões individuais no tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados durante muito tempo da graça sacramental ou da Sagrada Eucaristia. Esse ponto aqui diz o seguinte: em um lugar que tem uma comunidade muito longe, a zona rural, por exemplo, e o sacerdote vai lá a cada 6 meses, uma vez por ano, lá na Amazônia, e tem muitos fiéis que querem se confessar, e o sacerdote vai lá rápido, não tem como atender todo mundo. Nesse caso, aqui diz
o Catecismo da Igreja Católica, que o sacerdote pode dar essa absolvição coletiva validamente, porque o fiel passaria muito tempo sem receber essa graça sacramental e até mesmo a Eucaristia. Nesse caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Quer dizer o seguinte: se o sacerdote foi lá, deu absolvição, mas esse penitente tem que ter o propósito. Assim que possível, se for possível, ele procurar um sacerdote e confessar esses pecados graves que foram mesmo absolvidos nessa absolvição comunitária. Cabe ao bispo diocesano julgar se os requisitos para a absolvição geral existem. Um grande concurso de fiéis por ocasião das grandes festas ou de peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Ou seja, numa festa de um padroeiro, por exemplo, de uma paróquia, às vezes vai ter muitos fiéis querendo confessar e o padre não tem condição de atender. Mesmo assim, aqui diz o catecismo que não é uma causa grave para dar essa absolvição coletiva, como por exemplo em Aparecida do Norte, que acontece lá, essa confissão comunitária. O catecismo diz que não é causa grave para fazer, porque o penitente pode procurar um sacerdote e confessar na sua paróquia ou lá mesmo. E lá também tem vários sacerdotes atendendo confissão. Então, respondendo aqui objetivamente, posso participar de uma confissão comunitária? O que a igreja ensina, a verdade da igreja, é a confissão só tem validade individualmente com o sacerdote. E no Código de Direito Canônico também, se a gente for ler tudo aqui que fala sobre a confissão, sempre diz que o sacerdote precisa ouvir a confissão. Nós precisamos confessar os nossos pecados, o sacerdote vai ouvir, e aí, com o poder da igreja, o ministério que ele recebeu, vai dar a absolvição, mas sempre individualmente, nunca coletivamente, nunca comunitário. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, a sua dúvida, tenha te ajudado. Peço que você compartilhe esse vídeo, dê um joinha para o canal crescer, para que mais pessoas possam conhecer a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana.